Pessoal, boa tarde. Vamos tratar de um assunto agora sobre trainee. O que é trainee, né? Diversos recém-formandos podem se perguntar o que é trainee, ou aluno do último ano, né? E como que funciona nas empresas? Como é que eu faço para ser um trainee? Então, na verdade, o trainee trata-se de uma oportunidade muito grande para aquele estudante que ou está no último ano, é um recém-formado, para ingressar no mercado de trabalho. E, na verdade, no mercado de trabalho, as empresas procuram o estudante do último ano, o que tenha talento, o que sobressai. Quando a gente fala de trainee, é qualquer um que pode ser trainee? Não. O estudante, para se tornar um trainee, ele tem que ser estudante acima da média. E, nesse sentido, a universidade estabelece uma parceria muito grande com as empresas, né? Pensando na importância desse tema, que é legal a gente conversar, né? O que é trainee, na verdade, né? Trainee é o nome dado ao cargo oferecido pelas empresas aos jovens que participam do programa de treinamento direcionado a recém-formandos, tá? Então, o trainee não é que quer dizer que ele vai ser efetivado. O trainee tem um tempo, né? Por isso que ele é chamado para a empresa, diferentemente do estágio, ele tem uma outra característica que não é estágio. Então, dessa maneira, as empresas costumam treinar esses profissionais para funções especificamente internas. Então, o aluno que sai que está no último ano ou é recém-formado, que está além da curva em relação às competências, ele é contratado. Existe limite de idade para ser trainee? Né? Tem uma pergunta que todos falam. Não, o profissional trainee, na verdade, geralmente ele é buscado nas empresas, nas universidades, na graduação, um aluno que está com uma faixa de 20, 22 anos, 23 anos, né? Algumas empresas abrem algumas exceções, porque entendem que a pessoa que acabou de sair de uma faculdade, ele não tem experiência, mas ele tem um potencial muito grande para oferecer à empresa. E qual que são a diferença entre trainee e estagiário, na verdade? Não é a mesma coisa, né? Na verdade, o trainee está nos anos finais, ou já concluiu a faculdade. E o estagiário, na verdade, e o trainee já precisa ter passado pelas experiências de estágio, né? O estagiário não, é aquele sujeito que ele está, o aluno que está na faculdade, que está cumprindo as horas obrigatórias de estágio, tá? Além disso, as empresas muitas vezes buscam uma futura liderança interna nesse perfil. Então, quando a empresa contrata um trainee, ela busca uma futura liderança nesse trainee. Em grande medida, não que seja uma regra, mas as pessoas que são trainee, quando eles desempenham um papel na empresa que atenda às necessidades da empresa e de quem contratou, ele é efetivado na empresa, né? Então, dessa maneira, o que é diferencial? É ser competente tecnicamente? Não. Dessa maneira, é comum ser exigido um outro idioma. A pessoa tem que ter um outro idioma. Tá? Tem que falar o português muito bem falado, escrever o português muito bem escrito e, para além do português, no mínimo o inglês, a língua estrangeira moderna, né? Porque vivência no exterior e um currículo mais desenvolvido que no estágio, tá? Então, por exemplo, pessoa que já fez um intercâmbio, que fala um inglês fluente, que tenha experiência de viagem, disponibilidade para viagem, em grande chance ele pode virar um trainee, tá? Diferentemente de estágio. O estágio, ele cumpre a hora de estágio na empresa e boa. Enquanto o estagiário está no cargo com o intuito de aprender, o estagiário, ele fica no cargo com o intuito de aprender. Ele vai estagiar numa empresa e vai aprender. O trainee está sendo preparado para uma função de maior responsabilidade. Não é só aprender. Por quê? O executivo viu nesse trainee, nesse aluno de último ano, recém-formado, um grande potencial que pode agregar muito à empresa. Então, sendo assim, o profissional trainee também costuma receber uma remuneração maior. Não é estagiário, então ele ganha mais, porque ele está sendo formado para assumir postos maiores de responsabilidade. E qual que é o objetivo do programa? Na verdade, é um programa trainee, né? O objetivo, na verdade, é treinar jovens para exercer papéis importantes em grandes organizações.
Assim, ao iniciar sua trajetória em uma grande empresa, os recém-formandos podem crescer de forma rápida, tendo seu potencial aproveitado. Exatamente o que nós falamos. Quem que pode participar do programa de trainee, né? Que é um programa de treinamento, na verdade. Estudantes que estejam no final do período universitário ou recém-formados, com até 2 anos de conclusão do curso. Claro que varia de empresa para empresa. Algumas empresas pegam estudantes com mais tempo de formação já, tá? Com 2 anos, né? Isso corresponde ao que eu trainee, é o que é trainee para diversas vagas, já que o foco são talentos novos que acabaram de se graduar. Então, por que a proposta disso? Eu trago esse talento novo que acabou de ser graduado, se formar, porque ele vem sem grandes experiências de empresas, vem sem vícios de outras empresas. Eu consigo moldar esse novo colaborador como trainee à minha maneira. Então, ele vai construir a sua carreira a partir dos ideais da minha empresa, né? Ele vem sem vícios de outras. Isso é muito importante? Isso é importante. Eu posso moldar, eu vou polir essa pedra bruta que a gente fala, né? E como é que são selecionados os candidatos, né? O processo de seleção é muito rigoroso, na verdade. Nós temos provas de conhecimentos gerais, provas específicas, além de entrevistas dinâmicas de grupo com gestores. O que é isso, né, para entrar numa empresa como trainee? Eu posso me inscrever? Posso. Se eu vou passar, eu não sei. Esse é outro 5.500. Mas quando eu falo conhecimentos gerais, conhecimento de um todo. O aluno que sai hoje de uma universidade, nós precisamos de ter um conhecimento holístico de mundo, conhecimento geral. Conhecimento de política, de finanças, de bolsa de valores, de crise humanitária, de crise migratória, de valores de família, de religião, de política. Eu preciso saber de um todo, porque numa entrevista ele pode me questionar, ele pode me colocar num grupo de conversa que eu conduza a conversa, que eu debata questões religiosas, que eu debata questões de gêneros, por exemplo, que eu debata questões financeiras, que eu debata a bolsa de valores, valor do petróleo, valor do barril de petróleo, valor do dólar, crise humanitária, muros que proíbe a imigração irregular. Eu preciso saber de tudo isso. Além da área da psicologia, da sociologia, do marketing, da matemática financeira, da gestão de pessoas, que é a nossa área de formação, né? E também a área específica. Eu preciso saber de tudo isso. Além da entrevista e dinâmica. Então, o processo seletivo é muito rigoroso. É um filtro. Todo mundo se inscreve e vai filtrando. Vai filtrando, chegamos em 2. Às vezes se efetiva esses 2, às vezes desses 2, qual o diferencial de 2 quando eu fico para último? Ou esse aqui tem 2 idiomas, esse aqui tem 3 idiomas, eu vou entrar com o que tem 3 idiomas. Então a proposta é essa, o tempo é agora de se fazer. E quais que são as etapas, na verdade, do processo seletivo de trainee, na verdade? Nós temos o período de inscrição, triagem ou seleção, contato, entrevistas e negociação e contratação, na verdade. O que é ser inscrição? As empresas abrem as vagas e os profissionais realizam uma inscrição para participar do processo seletivo, tá? Algumas empresas têm indicação da universidade, né? E tem inscrição. Aí a triagem ou seleção, o recrutador avalia os currículos dos candidatos e seleciona os que cumprem a maior parte dos requisitos que se destacam. Nós temos o contato, a empresa entra em contato com o candidato, geralmente por telefone para validar alguns pontos do currículo. Entrevistas, essa etapa é feita para conhecer melhor o perfil do candidato e alinhá-lo com a empresa, com a cultura da empresa. Lembra que nós trabalhamos o tempo inteiro questão de cultura da empresa, que valores agregados da empresa. Ocorre a entrevista com o recrutador, com o gestor da área em questão para avaliar a cultura do profissional, que valores que ele tem. Negociação e contratação, caso o profissional passe pelas demais etapas. Então são essas etapas, 5 basicamente: inscrição, triagem, seleção, contato, entrevista, negociação e contratação. E como é que eu passo pelo processo seletivo de uma grande empresa, na verdade? O que eu treinei na visão das empresas, né, que a gente pensa? Essa questão pode facilitar para a preparação do processo seletivo. É fundamental entender que se trata de um profissional com altas perspectivas de crescimento e exigência. Então, ele está além da curva. Portanto, para garantir que o seu perfil se destaque, é obrigatório estudar muito a empresa e o seu processo seletivo, escolher uma empresa mais alinhada ao seu perfil,
pode ser uma ótima oportunidade para se destacar culturalmente. Exatamente. Alguns alunos de graduandos, eles têm um perfil para gestão, uma área, a área de atuação da empresa, automobilística, área financeira, área agropecuária, hortifrutícola granjeira, de mercado, de comércio. Então, eu não vou entrar em qualquer empresa. Então, eu quero ser trainee numa empresa que eu tenha uma afinidade com a área que eu goste, pelo menos. Então, na verdade, a intenção não é só conseguir um bom funcionário, mas descobrir novos gestores de sucesso. O mercado está em excesso desses novos gestores e as empresas investem nos jovens porque parte do princípio que o jovem tem mais essa questão da criatividade e da inovação, que é um pressuposto da nova gestão de pessoas hoje. E quais que são as vantagens de trabalhar como trainee, na verdade? Os profissionais se deparam com diversas vantagens nesse cargo. Primeiramente, é um plano rápido de desenvolvimento. E o profissional pode facilmente crescer na empresa. Os programas também devem oferecer interações multidisciplinares com a liderança. Assim, é possível interagir com diversas áreas de líderes formados. O trainee também se depara com um programa de onboarding na empresa, auxiliando na adaptação cultural. E o trainee, na verdade, a empresa, quando contrata um trainee, ele possibilita esse colaborador contratado por um determinado período de tempo para ele experienciar vários setores. Então, ele passa pelo setor da produção, pelo setor da logística, da distribuição, do marketing, das finanças, do RH, da gestão, para ver em qual área que ele se afina mais. Essa é uma proposta do trainee na empresa, né? E quanto que ganha um trainee? Isso varia muito de empresa para empresa, de mercado, região para região. O salário de um trainee varia de acordo com a empresa para a qual ele foi contratado. Os salários variam muito e podem ultrapassar ordenados recebidos por profissionais efetivos de outras organizações. Então, é um top, assim, por que o diferencial ele vai ganhar mais? E qual a metodologia do programa, na verdade? É desenvolvido um sistema planejado de treinamento, onde as funções são definidas e constantemente acompanhadas pelos gestores. Quanto tempo dura um programa? Geralmente dura de 6 meses a 2 anos. Pode durar 8 meses, 1 ano, depende da necessidade da organização. Aí vai muito do trainee, vai muito do profissional, ele demonstrar por que ele chegou, ele quer fazer, que ele quer mostrar seu trabalho e ele é contratado depois. Mas geralmente não se passa de 2 anos, varia muito de empresa para empresa, de mercado para mercado. E o que o trainee pode fazer para se destacar no processo, na verdade? Diversas características e habilidades são consideradas durante o processo de treinamento. Espírito empreendedor, facilidade de trabalhar em equipe e desenvoltura, principalmente. A proatividade, o trainee, na verdade, ele é protagonista, ele é proativo, ele não espera alguém dar ordem, ele toma a frente, é essa liderança que as empresas buscam hoje em dia, nos recém-formandos, né? Não quer mais aquele aluno apático, aquele colaborador apático que espera a ordem, não. Eu tomo a frente, eu sou líder, eu lidero uma equipe, tenho desenvoltura, tenho espírito empreendedor, sou ousado, tá? E sei do que estou fazendo. Não adianta você ter boa vontade e não ter conhecimento técnico, então o trainee passa por isso. E qual que é a importância do trainee? Qual que é a importância no currículo? É muito grande. Ainda que eu passe pelo trabalho do trainee, mas não seja efetivado, mas uma outra possibilidade que eu for contratado, for passar por um processo seletivo numa outra empresa, eles vão observar que no meu currículo eu participei de um programa de trainee numa empresa X, né? E me saí muito bem. Justamente pela competitividade. Nós sabemos que o mundo hoje é muito competitivo, só se fixa nele como profissional aquele que é bom. Ter uma experiência de trainee no currículo pode ser um grande diferencial, com um contato muito maior com as lideranças, porque eu conheço pessoas, conheço líderes, isso aí é uma ponte, e eu preciso estar no lugar certo, com a pessoa certa e na hora certa. Isso é exatamente. Porque lá na frente alguém pode precisar de uma carta de apresentação, eu contato o meu gerente, que eu fui trainee na empresa dele, ele pode me dar uma carta que abre um leque de possibilidades. Então, o programa de trainee passa por isso. E quais que são as áreas que mais recrutam trainee? Claro que todas as áreas, mas as áreas que mais recrutam, área de finanças, recursos humanos, marketing, tecnologia da informação, vendas, cadeia logística. Não, isso são algumas das áreas que o autor coloca para nós no artigo dele, que se contrata trainee, né? O que acontece quando acaba o contrato de trainee, na verdade? Ao fim do programa de trainee, é comum que a empresa ofereça ao profissional um cargo sênior,
ou mesmo de liderança na área onde obteve destaque. Em grande maioria, o trainee ele se efetiva na empresa. Tudo bem? Era isso nossa revisão. Boa tarde.